Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos veio no Centro Operário e de proteção mútua, não é isso? Em Cachoeira, Itapemirim, Espírito Santo. É um privilégio sentar nesta mesa. E ao meu lado, o senhor Luiz, o professor, advogado José Paineiras e também presidente, né, do Centro Operário, né, Paineiras? Sim. É uma satisfação participar do programa Olho a Olho, da TV Cachoeiro.com. Parabéns, Cida, parabéns, Dourado, parabéns a todos que formam essa equipe da TV, da nova opção de TV de Cachoeiro Itapemirim, que a cada dia vem ganhando adeptos, telespectadores, internautas de todo o Brasil. Nós vamos falar sobre a história do Centro Operário. É uma história linda, uma história viva, e ainda existe pessoas como o seu Luiz, que há 50 anos está no Centro Operário, né, seu Luiz? 50 anos, justamente, é. É uma vida, né, seu Luiz? É uma vida dedicada a uma sociedade tão importante para Cachoeiro Itapemirim, porque na realidade aqui começou Cachoeiro, né? Como citou no seu pronunciamento aqui em 2012 o Sérgio Magalhães Gassardi, né, cachoeirense ausente, que falar sobre Cachoeiro tem que falar sobre o Centro Operário. Por isso que para nós é muito importante esse relacionamento, né, entre a cidade e entre a nossa sociedade, o Centro Operário centenária, né, 110 anos de fundação. Eu mais uma vez peço permissão aos senhores para fazer parte desta mesa neste momento. José Paineiras e o senhor Luiz, eles vão contar um pouquinho da história do Centro Operário, 110 anos. Fala com a gente um pouquinho, Paineiras, sobre este lugar tão aconchegante. O Centro Operário foi fundado no dia 13 de janeiro de 1907. Falando um pouco da história, naquela época, início do século XX, Cachoeiro ainda era uma cidade que tinha acabado de se emancipar. A emancipação foi dia 25 de março de 1867. A população de Cachoeiro não chegava aos 30 mil habitantes, então era uma cidade em seu início. O que existia em Cachoeiro, na verdade, era um pouco aqui dessa região do Bahia Minas e também ali da Rua Moreira. Aqui no Centro Operário mesmo tinha um trapiche, era um local onde eram aportados os barcos que vinham da Barra de Itapemirim, pelo rio Itapemirim, até o Centro Operário, e que inclusive ainda existe uma argola lá do trapiche, né? E traziam as coisas que vinham de fora, produtos alimentícios, ferramentas, roupas, implementos agrícolas, e também traziam pessoas que iam subindo em direção ao Rio Castelo, para as minas do Castelo. Então a cidade estava iniciando. Um certo dia, um senhor chamado Atanagildo Francisco Araújo, temos a foto dele ali, viu uma briga entre dois rapazes, dois desafetos. E quando a polícia interveio nessa briga e levou um deles preso, e naquela época, em vez de levar um jeito, né, pegou uma baioneta. A baioneta é uma espécie de faca que se coloca na ponta da carabina, que era uma arma parecida com um fuzil, e foi espetando esse cidadão, um deles, um dos desafetos da briga, e levou até a cadeia pública. A cadeia pública ficava ali no centro da cidade, na sede ali. E esse senhor Atanagildo, vendo aquela confusão, se aborreceu, ficou muito triste e resolveu criar uma entidade que pudesse proteger os operários daquela violência. Ainda não existia no Brasil nada similar. Ele tomou a folha de papel ao maço, pediu ajuda de outras pessoas com maior conhecimento e traçou as bases do que hoje nós
conhecemos como Centro Operário e de Proteção Mútua. Uma das crônicas do Rubem Braga, que inclusive está lá na porta do Centro Operário, ele diz que esse E, por que não o Centro Operário de Proteção Mútua? Ele colocou Centro Operário e de Proteção Mútua para permitir que outras pessoas que não fossem operário também pudessem se associar. E foi assim que, como narra o próprio Rubem Braga, o pai dele, o coronel Francisco Braga, tornou-se um dos sócios e presidente do nosso operário. Coincidentemente, também foi o primeiro prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. E no Centro Operário funcionou, desde a sua criação, em 1913, vários órgãos, várias atividades. Por exemplo, de 1914 a 1926, aqui foi a sede do tiro de guerra, era TG 389. Hoje, depois passou para TG 01220 e hoje é TG 01107. De 1917 a 1922, foi o grupo escolar conhecido como Escola da Professora Palmira Vanderlei Ribeiro. De 1922 a 25, o Colégio Pedro Palácio, que foi dar origem ao Liceu Muniz-Freire, fundado pelo professor Augusto Emílio Estelita Lins. A partir de 1926, funcionou aqui o grupo escolar com a professora Virgínia Ferro, que estava ali, e também com a professora Maria Amélia Duarte. A partir da década de 50, por iniciativa do governador Carlos Lindenberg, funcionou aqui o Grupo Escolar Estadual Centro Operário e, finalmente, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Centro Operário de Proteção Mútua. Isso funcionou até o ano de 1986. A última diretora do nosso grupo escolar foi a professora Amélia Haddad Elias. Quero acrescentar também que de 1947 a 53 funcionou a primeira sede do Conservatório de Música de Cachoeiro. E foi aqui no Centro Operário que estudou Roberto Carlos Braga, nosso rei Roberto Carlos, que também, ele na época era estudante do Cristo Rei e era estudante de música aqui no Centro Operário. Durante muito tempo funcionaram aqui no Centro Operário curso de datilografias, trabalho manuais, arte culinária, corte e costura, sob a direção das professoras Clemência Zipinotti Sonsim e Ruth Fonseca, além de outros cursos profissionalizantes. Há mais de 40 anos funciona aqui no Centro Operário o AA. Eu gostaria agora dizer também, que eu acho que é muito importante, que nós temos a satisfação de ter tido aqui na história do Centro Operário, como aluno, não sei se a câmera pega aqui, Newton Braga e Rubem Braga, como aluno do Centro Operário. E gostaria agora que o seu Luiz falasse um pouco também do AA que funciona aqui, porque ele é sócio há 50 anos, sabe muito mais coisas até do que eu. Seu Luiz, fala com a gente um pouquinho sobre a AA e também o que é o Centro Operário hoje. O AA, eu tive a grata satisfação de participar da sua fundação em 9 de junho de 1975, quando se instalou aqui. O nosso presidente naquela época era São Nelson Silvan, e veio uma comissão de campo de Goitacazes, do estado do Rio, para que se fundasse aqui o AA. Então, de imediatamente, a nossa diretoria aceitou e começou então a funcionar naquele ano, em 9 de junho de 1975. Só um minutinho, seu Luiz. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Seu Luiz, pode concluir. E o AA, para a nossa cidade, foi muito importante, porque depois eles também se expandiram por diversos bairros de Cachoeiro, né? Tendo outros locais, por exemplo, a Catedral tem lá o Grupo Esperança, né? E como também aqui da BAN,
Guandu. Então foi muito importante iniciar aqui o AA naquela época. E nós sentimos assim, muito felizes por ter acolhido esse grupo do AA e não esquecendo que numa pergunta que fizeram ao Papa João Paulo II, ainda em vida, qual a coisa naquele ano que mais chamou a atenção dele e foi mais importante para o mundo naquela época? Aí ele falou que foi o AA, que o AA era a coisa mais importante daquele ano que foi criado, o AA. Então veja a importância que tem o AA, né, para a nossa sociedade, né? Quanta gente recuperada, né, da bebida, né? E tão bem que faz as famílias, né? Principalmente as nossas famílias, né? Da Sociedade Cachoeira Itapemirim, também das adjacências de outros locais, né? Então a gente fica muito contente com isso, a nossa sociedade, por ter acolhido essas pessoas e eles continuaram aqui com a gente já, como o presidente Paneira citou, há 42 anos, completou agora, no mês de março, da fundação do AA, junto ao Centro Operário. Hoje, o que funciona aqui dentro, seu Luiz, além do AA? Aqui nós temos na sociedade, nós temos as nossas reuniões que são todo final de mês, né? Nós temos 20 diretores, faz parte da nossa diretoria e temos ainda mais ou menos 250 sócios, né? A maioria participa também das nossas reuniões e também aqui ao lado, no prédio antigo, nós fizemos um convênio em 2009 com a Prefeitura Municipal, através do prefeito Roberto Valadão, o governo do estado, para que fizesse a reforma do prédio, que está muito antigo, precisava de reforma. Então, não foi possível, não saiu essa reforma, então hoje funciona o grupo Ela de Teatro, né? Funciona o Cineclube Gesto Valadão, que tem a presidência do Beto, né? E isso para nós é importante, está funcionando. Tem também balé, né? Que agora com a reforma que o prefeito prometeu fazer do prédio antigo, vai funcionar aqui na nossa sede principal, né, o balé, e também o Teatro Elas deve funcionar aqui também. Que aqui funciona ao lado o Centro Cultural Nelson Silvan, o Instituto Histórico e Geográfico, conforme o senhor Luiz falou, o Cineclube Gesto Valadão. Até o mês passado funcionava aqui também a Associação Cachoeirense de Teatro, chamado Aztecas, mas agora com o prefeito Vitor Coelho, ele arranjou uma sede melhor para o Azteca, já que ele também é ator, e inclusive quando começou esse grupo Azteca, ele, o Vitor, fazia parte, nem estava na política, né? Era o irmão dele que era envolvido com política, saudoso Glauber Coelho, e o Vitor participava. Cedemos no Centro Operário várias vezes para a reunião do grupo Azteca, e hoje funciona aqui a Escola de Teatro Darlene Glória, que é a única escola de teatro do interior do estado do Espírito Santo. Além disso, nós emprestamos a sede do Centro Operário, essa sede aqui, para todos os partidos políticos. Então, às vezes a pessoa pensa que o Centro Operário às vezes fica fechado, fica parado. Não. Além disso, como você pode observar ali na frente, nós temos uma biblioteca que tem livros interessantíssimos, livros antigos, que você não encontra em livraria nenhuma, e que conta a história de Cachoeiro, conta fatos do início do século passado. Entendeu? Então, essa é a função do Centro Operário. Além do mais, quando um dos nossos sócios morre, a família recebe sem burocracia nenhuma um pecúlio, que nós chamamos de uma ajuda. E temos também um convênio que faz com que as mensalidades dos planos de saúde sejam um pouco melhor do que se ela tivesse feito diretamente. Então é esse o Centro Operário. Como sobrevivemos? Nós sobrevivemos
de uma ajuda mensal de cada sócio, R$ 9,17. Só que a gente prefere receber 2 vezes por ano, 2 taxas de R$ 55, que não compensaria o cobrador sair para ir a bairros longínquos para receber R$ 9,17. Então ele vai 2 vezes por ano. Paineiras, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para a gente destacar a importância do Centro Operário para o município, até porque o programa é visto no mundo todo e hoje uma relíquia como esta para o município é difícil, até porque, como vocês comentaram, não tem ajuda de custo a não ser os sócios, né? Até porque é de espantar, porque um espaço como esse, antigo, uma relíquia para a cidade, tudo original, as janelas, a luminária, tudo original. O Estado e o município não olhar com os olhos positivo para que some mais isso aqui, é muito triste, né, Paineiras? É verdade. E povo sem história é povo sem memória. Quero lembrar que foi aqui no Centro Operário que começaram as lutas trabalhistas, as lutas sindicais. Quando o Centro Operário foi criado, em 1907, 110 anos está completando agora, não existia sindicato. O sindicato brasileiro começa no governo de Getúlio Vargas. Após a Revolução de 30, após a ditadura de Vargas, é que começa, já no chamado Estado Novo, pós-Estado Novo, é que se começa a criar o sindicato no Rio de Janeiro e São Paulo. E em Cachoeiro já tinha luta sindical. As reivindicações, antes de existir a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é de 1943, os problemas entre patrões e empregados eram resolvidos aqui no sindicato. Era aqui que se tentava fazer a chamada conciliação trabalhista, porque antes o trabalhador prestava serviço para uma empresa, quando o patrão tinha vontade, despedia, ou quando ele ficava velho, ou quando ele se machucava, não existia nenhum tipo de previdência. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fiquem comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Paineiras, pode concluir sua fala. Bem, então estou dizendo que aqui nós fomos os pioneiros na luta trabalhista. A própria história do Centro Operário começa quando um operário da estrada de ferro começa a defender o direito de um trabalhador que estava sendo espancado por um mal policial. Então, em defesa do operário. E foi aqui, na época, o trabalhador era despedido da empresa, a empresa indenizava com o que queria indenizar, não tinha um parâmetro. E foi aqui no Centro Operário que se discutia, olha, fulano vai ficar como? Qual é a previdência? Não existia leis previdenciárias para garantir aquele trabalhador. Muitos deles saíam para mendicância, ia para o meio da rua pedir esmola, porque se acontecia um acidente onde ele pedia um membro do seu corpo, ele ficava como inválido. Então era aqui no Centro Operário, com as comissões que a gente tinha para ajuda, por isso que fala, e proteção mútua. Era assim que eram resolvidos os problemas desses trabalhadores. O Centro Operário ainda hoje, desde sua fundação, mantém o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, uma sessão solene em homenagem ao trabalhador. Então, o Centro Operário precisa ser divulgado e ser conhecido pelos trabalhadores. Quantas pessoas importantes estudaram aqui? Vou citar, como já citei, 2. O Newton Braga e Rubem Braga foram alunos da escola primária aqui do Centro Operário. Roberto Carlos aprendeu música, a tocar piano e violão aqui no Centro Operário. E quantos outros profissionais que saíram daqui. Então o Centro Operário é também, eu quero destacar por fim, a 3ª instituição particular, ou seja, instituição não pública, em funcionamento em Cachoeiro. Nós temos hoje a mais antiga, que é a Maçonaria Fraternidade de Luz, Loja Maçônica Fraternidade de Luz,
A Santa que é de 1887, se não me engano. Depois tem a Santa Casa de Misericórdia, que é de 1900, e o Caçadores, que também é de 1900, Caçadores do Caravelheiros Clube. E depois o Centro Operário, que é de 1907. Portanto, não é pouca coisa não, são 110 anos consecutivos. Nós temos as atas de todas as reuniões. Então eu acho que nesse momento em que Cachoeiro completa 150 anos de emancipação política, tem que se louvar a existência dessa entidade, Centro Operário de Proteção Mútua, com 110 anos de existência. Seu Luiz, conta mais um pouquinho dessa história tão fascinante. Como o nosso presidente falou sobre o 1º de maio, eu quero ressaltar que há 110 anos nós comemoramos o 1º de maio. Nunca se deixou, o Centro Operário nunca se deixou de comemorar o 1º de maio. E importante também é que aqui também se vivia a festividade da cidade. As pessoas não tinham onde ir, por exemplo, até mais ou menos, vamos dizer, os anos 50, é aqui que a pessoa vinha passar a sua... Era a jantarada, né? Depois da jantarada, como dizia nosso ex-presidente Nelson Silvão, falecido, que aqui vinham para jogar baralho, se divertir, dançar. Inclusive no livro das 200 crônicas do Rubem Braga, ele cita ali que ele, com 6, 7 anos, ele dormia embalado pelo som do pistão, do baile que tinha aqui na sala onde ele estudava, que ele achava interessante aquilo. Aonde ele estudava tinha baile. Então, isso foi muito importante também para o Centro Operário. Essa cultura, né? Vamos dizer assim. E, como o Paneira também já citou, o negócio do colégio, os primeiros colégios que aqui foram, que aqui foram fundados, né? Que há muitos anos, como o Colégio Dona Palmeira, em 1917, depois o Colégio Pedro Palácio, isso tudo faz parte da cultura de Cachoeiro. Nós não podemos esquecer disso, isso não pode deixar ser passado, né? E a gente sente assim que as pessoas, o governo, o poder público, poderia nos ajudar mais, né? Incentivar mais, para a gente poder também dar a nossa parcela também maior também, com outras coisas também importantes também. Mas nós continuamos de portas abertas, também dizendo isso, que há 110 anos o Centro Operário está de portas abertas. Você vem aqui todos os dias, está de portas abertas. Eu estou aqui pela manhã atendendo, às vezes também pela parte da tarde. Nunca fechamos nossas portas. Sempre de segunda a sexta-feira, aqui estamos para receber aqueles que aqui vêm. E ressaltar também que nós recebemos muitas visitas. Como, por exemplo, há pouco tempo recebemos, no final do ano passado, recebemos o colégio lá de Domingos Martins, onde vieram um professor, 2 professoras e 40 alunos vieram visitar o Centro Operário. E ficaram maravilhados com a história que aqui foi contada, né? Eu contei para eles como é que foi fundado isso, como é que funciona, né? Então, para eles foi muito importante essa visita aqui ao Centro Operário. Então, nós esperamos que outras pessoas mais que gostam de saber do passado de nossa cidade, que cultuam a cultura, que venha também fazer parte conosco aqui. Venha nos visitar e venha ver o que é o Centro Operário hoje para a nossa cidade, né? Em 2017, né? Com 110 anos de fundação, vivo na memória de todos e ainda funcionando, de portas abertas, apesar dos pesares, né? Seu Luiz, quem quiser agendar, qual o número do telefone daqui do Centro Operário? O nosso telefone é 3522-6595. 28? 28. Repete, por favor. 28 3522-6595. Paineiras, o Centro Operário para a festa de Cachoeira é muito importante, até porque aqui também tem algumas comemorações. Quais são elas? Veja bem, nós temos a comemoração do Dia do Trabalhador. Essa é a nossa principal
comemoração. Mas nós temos também a comemoração que é realizada no mês de março, que é a comemoração do aniversário do Centro Operário. Apesar do aniversário ser em janeiro, mas nós transferimos para depois do carnaval, porque no mês de janeiro as pessoas estão na praia, é um calor, então a primeira comemoração nossa é no mês de março, ou seja, logo após o carnaval. A segunda grande comemoração, e a maior, é o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. A terceira é o dia da festa de Cachoeiro, como ocorreu na última sexta-feira, quando recebemos o cachoeirense ausente e presente número 1. E depois nós temos uma grande comemoração no final do ano, na nossa última reunião do ano, que é quando a gente comemora homenageia os 5 sócios mais antigos e também homenageia ex-professores e ex-alunos do Centro Operário. E são muitos. Em cada reunião vai aumentando o número desses ex-professores e ex-alunos que participam. Eu queria aproveitar esse espaço, convocar as pessoas que quiserem associar-se ao Centro Operário. O valor é ínfimo, o valor a pessoa vai pagar apenas R$ 55,00 por semestralidade, R$ 110,00 por ano. E se a pessoa precisar do salão para alguma coisa, está à disposição. E se por acaso a pessoa vier a falecer, a família recebe um pecúlio. E estamos nessa campanha de melhora, de aumentar o nosso quadro de associado, porque esse quadro já foi de quase 1.000 sócios, hoje está reduzido a aproximadamente 300 sócios, mas a gente quer renovar, principalmente com os jovens, porque a maioria dos nossos sócios e diretores já estão com a idade um pouco acima dos 60 anos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Volte comigo. Olho a Olho, com Cida Campos. Professor Paineiras, e também o senhor Luiz, eu sinto falta e ao mesmo tempo uma tristeza, que eu não vejo as escolas de Cachoeiro Itapemirim valorizando esses espaços, são tantos espaços culturais que nós temos, como o Centro Operário, Casa da Família Braga, Casa de Roberto Carlos, tem a Santa Casa, que também é muito antiga, porque a Marçonaria e outros. Por que as escolas de Cachoeiro não valorizam esses espaços? Bem, eu acho que isso começa da academia, da faculdade. A faculdade ensina o professor de matemática a aprender, a ensinar só matemática, aquela matemática livresca, aquilo que vem do MEC. O professor de história também, ele sabe da história, muito pouco da história do Espírito Santo. Na última reunião nossa aqui, nós colocamos ali o hino nacional, todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, cantou com fluência. Quando colocou o hino do Espírito Santo, praticamente ninguém cantou. Foi 1 ou 2 que cantaram o hino, porém deixando ainda alguma vacância. Então falta as escolas se empenharem nesse sentido. E outra, as direções das escolas, muitas delas, a parte pedagógica da escola, valorizam aquilo, os calendários. Então a Superintendência de Educação tem que dar uma margem, uma folga nos calendários para que os professores façam esse tipo de coisa, porque é muito apertado o calendário escolar. O professor, eu sou professor, dei aula 35 anos seguidos, né? Então eu conheço a coisa. Nunca, quase nunca tem tempo. O professor está corrigindo prova, tendo que fazer isso, fazendo aquilo, e ele não tem tempo. Então tem que abrir espaço e colocar no currículo isso aí, conheça a sua própria cidade. O Centro Operário está aí, é só agendar que nós teremos prazer em mostrar. Volto a dizer, as escolas, e aí pode começar pela Secretaria Municipal de Educação, onde a gestão é local, a colocar isso, a incutir no aluno que a Prefeitura cuida do ensino fundamental, o Estado ensino médio. Então, no ensino fundamental já devia ter esse ensinamento. E aí, com certeza, saberiam mais dessa área. Por exemplo, muitos alunos não sabem
por que a Rua 25 de Março? Muito acham que a 25 de Março Cachoeiro tem a ver com a Revolução de 25 de Março, lá de São Paulo, que tem a Rua 25 de Março. Não sabe que 25 de Março foi a data da fundação do nosso município. Rua Bernardo Horta, não sabe que foi o mais importante político de Cachoeiro de Itapemirim, um dos mais importantes, ao lado de Jerônimo Monteiro, que foi o principal governador do Espírito Santo, que Bernardino Monteiro era irmão de Jerônimo Monteiro e foi governador do nosso estado. O Pinheiro Júnior, que era cunhado dele, inclusive parente do seu Luiz, que está aí, tio do seu Luiz, o Pinheiro Júnior. Então, não saber, as pessoas dos seus bairros, saber, na sua rua, lá no seu bairro, por que ela tem esse nome. Esse dia eu perguntei assim a um estudante: você sabe onde é o bairro 18 dos Fortes? É 18 do Forte. Aí a pessoa, não, mas se aqui em Cachoeiro, onde é o bairro 18 do Forte? Aí a pessoa não sabia. Então eu vou te dizer, é o que chamam de bairro Ibitiquara, aquela parte ali acima do tiro de guerra. Ali estão pessoas que, do Forte de Copacabana, quando houve a Revolução do Tenentismo. Então, ali você vai encontrar a Rua Siqueira Campo, Newton Prado, vai encontrar a Rua... outras ruas, Eduardo Gomes, que fica... Jurandir de Verso? Jurandir de Verso, já é para cá. A Rua Antônio de Verso, Otávio Correia, mas dessa parte eu estou referindo, esse que você referiu, Jurandir, ele dá nome a uma das ruas. Ele dá nome a uma das ruas, mas ele não foi um dos militares 18 do Forte. 18 do Forte ali era Otávio Correia, era Siqueira Campos, Eduardo Gomes e outro. Então, quer dizer, quando você pergunta as coisas, a pessoa não foi. Quem foi doutor Deolindo, que é a rua que segue aqui, né? Quem foi doutor Luiz Tinoco da Fonseca? Então, eu acho que tem que se valorizar a história local. Mas por que também? Porque nos vestibulares, que agora está acabando com o negócio do Enem, nas provas, os professores não colocam coisas locais, eles colocam só a história universal. Quer saber quem foram os grandes filósofos da antiguidade, Sócrates, Aristóteles, Platão, ou quem foi do iluminismo, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, e quer saber que Napoleão foi um grande guerreiro e tal, mas esquece das coisas locais. E povo que não tem história, não tem memória. A França tem história, o Egito tem história, e é por isso que a gente busca. Já o Brasil, é isso aí, cadê a nossa história? Cadê os nossos grandes heróis? Onde é que se fala de Olavo Bilac? Onde é que se fala das pessoas de Joaquim Nabuco, de Castro Alves, das pessoas de Zumbi do Palmares, enfim, do Rebouças, André Rebouças, o primeiro engenheiro negro do Brasil, entendeu? Então, eu acho que temos que buscar a nossa própria história para sentirmos mais orgulho. Eu termino com a frase da poesia de Olavo Bilac: ame com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás país nenhum como este. Realmente é uma história viva, uma história linda. Cachoeiro Itapemirim tem história, Cachoeiro Itapemirim tem vida. Eu agradeço o seu Luiz, eu agradeço o professor Paineiras, eu agradeço a você, queridos internautas que estão nos assistindo e com essa audiência maravilhosa. Obrigado. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Olho a Olho, com Cida Campos.